Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Bíblia, um tesouro escondido. Estamos retomando agora o livro de Josué. Encerramos o Pentateuco e demos início agora aos livros históricos. E para trabalharmos sobre o livro de Josué, eu quero saudar os pastores que estão sempre conosco. Pastor Fernando, paz do Senhor. Paz do Senhor. Alegria estar aqui. Amém. Pastor Diniz, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos. Amém, meus queridos. Nós já trabalhamos uma introdução no episódio passado do livro de Josué. E hoje nós queremos falar um pouco a partir do capítulo 2. E o texto base para nós iniciarmos, vou ler aqui para todos, capítulo 2, versículo 9 e 10, vou ler os dois, que diz assim: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Pastor Diniz, aqui Josué envia 2 espias, não é, a Jericó, e aqui nós lemos o testemunho de uma mulher, que foi um personagem muito marcante nesse início do livro de Josué. Poderia falar um pouco para nós quem é essa mulher, as experiências, o tesouro escondido no capítulo 2, Pastor Diniz? Raabe é a prova maior, assim, uma das grandes evidências na Bíblia do amor de Deus, e que Deus tinha já no Antigo Testamento um projeto que ia muito além de Israel. Nós já falamos anteriormente que Deus, quando chamou Abraão, o Senhor disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Raabe está aqui entre essas, porque a bênção de Abraão tinha assim o mesmo. Abraão, a salvação de Abraão veio porque Abraão creu. É a fé. E a bênção de Raabe veio também porque Raabe creu no Senhor. E antes de Raabe ter essa experiência com os espias, ela ouviu falar de um Deus, ela ouviu falar do que Deus estava fazendo na vida de um povo. E quando aquele povo chegou ali e cercou aquela cidade, ela creu que havia um juízo de Deus sobre aquela cidade, mas que Deus poderia poupar a vida dela. Então ela dá um testemunho: eu sei o que o vosso Deus fez. Ela vai falar do Mar Vermelho, ela vai falar das experiências. Então aquilo que ela ouviu. Aí você veja uma coisa, às vezes as pessoas têm essa noção de Deus é um Deus severo, né? Mas Deus é um Deus de amor. Deus está sempre disposto a perdoar. Você imagina se Jericó inteira tivesse tido a mesma atitude de Raabe, tivesse humilhado perante Deus, como Nínive fez, tivesse humilhado perante Deus, clamado a Deus por misericórdia, não, eu creio nesse Deus, você acha que o juízo teria vindo sobre eles? Não. Mas Jericó, ao mesmo tempo, é símbolo do mundo que aí está, da incredulidade do mundo, né? Jericó também temeu, eles tiveram medo. Mas eles tiveram medo e fecharam as portas da cidade. E é isso que o homem faz. O homem tem medo da morte, o homem tem medo do juízo, o homem tem medo da condenação, mas ele fecha as portas. Ele não se arrepende, ele não crê, ele não busca Deus, ele tem medo. E o medo não salva ninguém. Mas Raabe não. Enquanto todos fecharam as portas e se esconderam, Raabe abriu a janela. Enquanto todos tinham medo daquele juízo, Raabe colocou um fio de escarlata na janela, e não vamos falar dele em seguida. Raabe colocou um fio de escarlata na janela, enquanto eles olhavam para fora e se amedrontavam de cima das muralhas com as portas fechadas. Raabe abriu a janela do coração dela e se encheu de esperança numa nova vida, porque ela tinha uma promessa agora de uma nova vida.
a sua vida será poupada. E nós vamos ver mais tarde, nesse amor de Deus, Raabe na genealogia do Senhor Jesus. Muito bom. Uma mulher que era uma prostituta. E tem outra coisa muito bela na vida de Raabe, é que desde que ela creu, ela mudou de vida. Porque quando ela creu, a palavra que foi dada a ela foi assim, olha, nós pouparemos a você e todos que estiverem contigo na sua casa. Então as pessoas já estão procurando em Jericó, cadê a prostituta? Cadê Raabe? Eles falam, Raabe, ninguém vê mais Raabe. Raabe e bênção, né? a salvação é isso. Você está em Jericó, mas você não é mais de Jericó. Se abrir uma janela para outro, sua vista não está em Jericó, sua visão não está em Jericó, sua esperança não está em Jericó, sua segurança não está em Jericó. Você está olhando e dizendo assim, minha esperança está naquele que vem, glória a Deus, naquele que virá. E no fio de escarlata, que é o sangue que me justifica, que me liberta do meu passado, do meu pecado e me enche de esperança. E o que ela fez antes de ficar reclusa em casa, que fala da separação, que é a santificação, foi sair e proclamar, você quer salvação? Vem comigo. Muito bom. Que maravilha, né, pastor Fernando? Experiência extraordinária de Raabe e o ensino da transformação de vida, né? A misericórdia do Senhor, que muda a história do homem. Exatamente. E a preocupação do Senhor com a família aqui, né? Com a família. A salvação é para a família, para a nossa casa. Aqui que no verso 18, né? E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Então, às vezes você se converteu, só você viveu uma experiência, às vezes ninguém na sua casa, né? Às vezes você pode ser até recriminado, pode ser até, vamos dizer assim, não ser aceito a sua posição, mas Deus usa você, a sua vida, para que a sua casa seja alcançada, seja salva desse juízo que veio, né? Antes do juízo, nós vemos a misericórdia de Deus se manifestando ali, né? Para que salvasse aquela vida. Diniz falou bem, se todas as casas tivessem tomado essa decisão, certamente seriam poupadas, certamente seriam poupadas. Raabe creu no relato, no que ela ouviu, daquilo que Deus operou na jornada pelo deserto, né? Ela ouviu e ela creu. E Jesus falou isso com Tomé. Tomé, você creu porque você viu, mas bem-aventurados que não viram e creram. Raabe não estava lá, ela não cruzou o mar, né? Ela não viu a água brotar da rocha, ela não viu o maná cair, mas ela creu quando foi contado a ela todas essas experiências. E bem-aventurado é o que creu. Bem-aventurado é aquele que está ouvindo o testemunho, o relato, a pregação da igreja fiel nesta hora e está crendo, porque é o momento final, né? O livro de Josué fala de um momento especial na vida de Israel, que é a posse da terra. Diniz citou Abraão, né? E essa era uma promessa de aproximadamente 500 anos, que estava ali prestes a se cumprir. Quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor levou ele ali na terra e disse assim, olha, Abraão, a tua descendência vai herdar esta terra aqui. Abraão não tinha nem filho ainda. A sua mulher estéril, né? Então, aquela profecia ali estava prestes a se cumprir na vida daquele povo e viver aquela experiência gloriosa. E a igreja nesse momento, né? Está vivendo o limiar, vamos dizer assim, a iminência de um grande acontecimento que é a tomada, né, da terra prometida. Ela nos foi dada, mas ela precisa ser conquistada. E essa conquista, como foi a experiência de Raabe, é pela fé. Ela creu e ela viveu esta experiência gloriosa junto com Israel. Pastor Diniz, tem um versículo, aqui é o versículo 6, eu acho ele bem interessante, porque Tiago fala sobre isso depois. Ele fala assim, versículo 6, sobre Raabe. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado
e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. Ou seja, o que Raabe fez, né? Ela recebe os emissários, até a expressão de Tiago, e esconde no lugar mais alto da casa. É tudo que nós temos que fazer com a mensagem, a palavra de Deus, esconder no melhor lugar do nosso coração, né, pastor Diniz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tudo isso está também ligado à fé, né? Nós tínhamos comentado aqui, quando a gente conversava, sobre Raabe entre os heróis da fé. Porque tudo que moveu, onde é que ela colocou os espias, como que ela os escondeu, como ela tinha certeza de uma salvação, uma esperança numa salvação, na misericórdia de Deus, que a vida dela podia ser poupada, tudo isso está ligado à fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E diz mais, se com tua boca confessares, está lá em Romanos 10, 8, e ela confessa, ela está confessando, eu sei. Né? Não é isso que ela fala para os espias? Eu sei. Então ela confessou a fé dela, que estava no coração dela já, né? A fé que está no seu coração, é a palavra da fé, a fé que veio pelo ouvir. Você ouviu, ela agora está no seu coração, ela estava no coração de Raabe, estava na boca de Raabe. Ela estava confessando, eu sei o que Deus vai fazer. Eu sei que tem um juízo, mas eu sei que esse Deus é misericordioso e Ele pode poupar a minha vida. Glória a Deus. E ali está o segredo também, né, que eles disseram para ela. Não basta você crer, você precisa viver a fé. Você tem que mudar de vida. Ela mudou de vida. Ela não era mais a prostituta. Agora ela era uma serva de Deus. E a marca disso é que o fio de escarlata não pode sair da janela. E o segredo nosso é o clamor constante, é a marca do sangue, porque não tem ninguém bom. Mas é viver a fé cada dia, confiando naquilo que Deus ofereceu, que foi o sangue de Jesus, que é o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Estava presente. Toda vez que ela olhava pela janela, ela via o fio de escarlata ali, que estava ali o sangue, ela sabia que eu posso ter esperança porque tem o sangue. Interessante, né, pastor Fernando? Porque lá na saída do Egito, o sangue estava na veiga das portas, ou seja, então a segurança estava dentro de casa, né? Ao passar, deixava para trás a marca, mas a família preservada estava escondida no sangue. O verso Mas veja uma coisa, a mesma pregação que Raabe ouviu do que foi anunciado que Deus havia feito, Jericó sabia. Isso. Eles ouviram a mesma pregação. Mas eles fecharam as portas e confiaram na segurança da cidade. E tem tanta gente hoje confiada nesse mundo, no que esse mundo pode oferecer e tudo, e as portas estão fechadas, né? Aquilo que eu falei antes. Se abrissem as portas e buscassem misericórdia, eles encontrariam misericórdia, porque Deus é Deus de misericórdia. Mas eles fecharam as portas. E não mudaram, né? Não mudaram os costumes, não mudaram. Raabe fez o contrário. Ela abriu a janela, ela não tinha medo, ela tinha esperança, e ela creu na misericórdia de Deus, creu na palavra de Deus, e esse crer trouxe para ela mudança de vida. Tanto que ela esconde os espias no lugar mais alto, no meio do linho, né? A santidade, a mudança de entendimento. Ela mudou de vida quando ela creu. Amém. Pastor Fernando, acho que nós estamos assim já, antes de nós passarmos para o capítulo da passagem do Jordão, mais algum comentário? Não, só no verso 19 aqui, quando diz assim: será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, seu sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, nós não temos compromisso se alguém sair fora da porta. Então, é essa aliança no sangue de Jesus, né? É esse concerto que ele fez conosco, essa aliança que ele fez conosco. Este é o sangue da nova aliança, o Novo Testamento, né? Então, nós precisamos estar envolvidos nessa aliança, cobertos por esta aliança, porque ali Deus tem compromisso. O compromisso não é se quem está lá dentro é digno, não é digno, é merecedor, não é merecedor, é uma pessoa, não. O compromisso dele é com
o sangue de Jesus. É igual no Egito, você falou, ele olhou o sangue. E vendo eu o sangue, passarei sobre aquela casa. Então, quem está lá dentro? Não, quem está lá dentro é uma pessoa especial, não tem sangue, mas ali tem uma pessoa especial, ali não. O compromisso do Senhor é com o sangue, ou seja, o projeto de salvação. Esse é o compromisso dele. E no 20 diz assim, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizer jurar. Então, isso é um segredo, né? É um mistério que Deus opera na vida daquele que creu e que abraçou esta bênção, abriu seu coração para esta promessa gloriosa. É um mistério que ele vive a cada dia. Quando ela olhava para fora, a primeira coisa que ela via era o sangue, né? Estava na janela ali. Amém. Estava na janela. Amém, pastor Diniz? Amém. Senão, nós vamos nos delongar aqui, a palavra é tão maravilhosa. É. Só para encerrar, Raabe estava em Jericó, mas não era mais de Jericó. Amém. Nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Glória a Deus. Nós estamos olhando e dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nosso Glória a coração Deus. está marcado com fio de escarlata, não é? Exatamente. Amém, queridos? Estamos encerrando este episódio. Continue conosco. No próximo falaremos sobre a passagem do Rio Jordão. Um abraço aos pastores Diniz, pastor Fernando. Pai do Senhor a todos. Pai do Paz do Senhor. Senhor Jesus.